Bom, uma primeira coisa a ser dita sobre a poesia de Sérgio de Castro Pinto é que não há nenhuma dúvida, que faz muito tempo que não há, que Sérgio é um dos grandes poetas da contemporaneidade brasileira. Começou nos anos 60, no Grupo Sonhauá, que foi uma primeira, digamos, inauguração de vanguarda poética na Paraíba, especificamente em João Pessoa. E de lá para cá vem formando seu estilo. Começou um pouco de influência do João Cabral, né? Mas logo isso foi superado. E há tempo Sérgio tem essa, digamos assim, definição de estilo, né? Um estilo Sérgio de Castro Pinto, que a gente tanto, ou com o qual a gente tanto se maravilha e que a gente tanto ama, né? Tanto é que hoje há algum tempo, já tem seguidores, né? Que acolá eu leio poetas jovens, né? Paraibanos, e sinto o cheiro, né? Nessa poesia nova da poética de Sérgio de Castro Pinto. Da minha parte, uma maneira, digamos assim, bem loquaz, convincente talvez, de demonstrar a qualidade poética de Sérgio de Castro Pinto seria fazendo referência a um trabalho que realizei sobre ela há mais de 25 anos atrás, que foi o trabalho da minha tese de doutorado. Chamou-se Signo e Imagem em Castro Pinto, e eu explico já porque signo e imagem. Foi defendida na época, em 95, e publicada em livro. Essa tese, para meu orgulho, né, ganhou o segundo lugar no concurso de teses de letras no Brasil, organizado pela ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística. O enfoque dado foi exigido pela poesia de Sérgio Castro Pinto. Normalmente, esse conceito que se tem de tese de letras, ou tese de mestrado ou doutorado em letras, é o de que isso se constituiria numa grade teórica aplicada a um corpus literário. Ora, isso parece uma coisa mecânica, meio artificial, né? Você pega essa grade, aplica esse corpus e pronto, e o resultado está tudo bem. No nosso caso, no meu e de Sérgio, não foi exatamente isso que aconteceu. Eu vinha trabalhando a poesia de Sérgio à luz da semiótica poética e vinha rendendo muito. Mas o que acontece é o seguinte, a poesia de Sérgio, ela tem uma espécie de antagonismo nela, meio assim. De um lado ela é construção, muito construção, e precisa de um rigor de análise. E do outro lado ela é, digamos assim, voo imaginário, né? E isso são coisas aparentemente antagônicas, ou antagônicas mesmo, né? Mas que precisam ser esclarecidas, né? Se isso faz parte da poesia, a gente precisa demonstrar essa coisa. E o que acontece é que isso não era separado, nunca foi na poesia de Sérgio, né? Tudo isso é inconsútil. Então, a poesia de Sérgio, eu reforço isso, ela me obrigou a encontrar, ou a inventar, eu poderia dizer, um paradigma de leitura, não é? Que preservasse essa coisa da construção e do devaneio, ou seja, que fizesse as duas coisas ao mesmo tempo e demonstrasse que isso era uma coisa só. Se, por acaso, vamos supor, eu tivesse pegado a semiótica, né, para a leitura da poesia dele, vamos supor, a semiótica do pensador americano Michael Rifater,
ele que tem um livro ótimo, né, A Significância do Poema. Se eu tivesse tomado esse caminho e só esse caminho, bom, seria rentável, né? A poesia de Sérgio tem panos para as mangas, para essa coisa de, vamos dizer, se prestar a uma análise rigorosa. Mas isso seria interessante, mas seria lacunoso, não é? Seria lacunoso porque ficou faltando o devaneio, não é? Ficou faltando a coisa que a análise rigorosa não dá conta. Se, por outro lado, eu tivesse tomado, vamos supor, a fenomenologia do imaginário do pensador francês Bachelard, Gaston Bachelard, teria sido interessantíssimo também, né? Se eu tivesse tomado só isso, né? Então eu ia atrás desse voo imaginário na poesia de Sérgio, mas também seria lacunoso, porque ia faltar a parte do rigor da análise que a poesia oferece. Ora, por causa disso, eu fui obrigado a criar, digamos assim, um terceiro leitor, que não era mais nem Rifater, nem Bachelard. Um terceiro leitor que eram os dois acoplados, né? Que eram os dois acoplados. Um leitor, portanto, novo, um leitor inexistente até então, né? E foi esse esforço teórico que transformou a minha tese até não apenas numa tese de literatura brasileira, mas numa tese de teoria literária, né? Então, essa invenção desse terceiro leitor me propiciou, com uma certa facilidade, vamos dizer, não tanta, mas com uma certa facilidade, a leitura, né, a abordagem dessa poesia grandiosa, né, rica, profunda e complexa e construída e imaginativa, que é a poesia de Sérgio. Esse terceiro leitor, não é, o leitor que é semiótico e fenomenológico ao mesmo tempo, ele foi uma exigência da poesia de Sérgio. Então, por isso que eu digo, um bom exemplo para ilustrar, não é, a qualidade poética do trabalho de Sérgio é exatamente isso, o fato de que ele demanda muito mais do que uma leitura mecânica onde uma grade é aplicada a um corpus. Bom, isso foi feito em 95, de lá para cá águas rolaram, né? Sérgio continua produzindo, na época Sérgio tinha 4 livros publicados, hoje tem 6, se não contar a parte de crítica literária que ele também faz. E o meu trabalho, naturalmente, não esgotou de forma alguma, né? A poesia, a poética, não esgotou a poética de Sérgio, né? Até porque ele vem tomando hoje em dia outros caminhos, né? Por exemplo, essa literatura sobre animais, né? Como se fosse infanto juvenil, vem às vezes cometendo poemas longos, que não é do hábito dele, né? Que muitas vezes a poesia de Sérgio é minimalista, né? Então, mas você tem um Sérgio em atividade ainda, porque até hoje, nesta data, Sérgio está escrevendo novos poemas, com certeza, novos livros virão, né? Para o leitor que por acaso não conhece, eu destacaria esse último livro, um dos últimos livros que ele publicou, que reúne a poesia dele, né? Até 2007, mais ou menos, 2017 ou 2007, que é o Folha Corrida. Você tem seleções de poemas dos 6 livros, né, até agora publicados. Então, repetindo, voltando ao início da minha fala, eu não tenho nenhuma dúvida de que Sérgio de Castro Pinto é, sim, um dos grandes poetas da contemporaneidade brasileira.